All my days I've been held in your hands. O lírio do brejo é uma planta perene, consagrada pelo tempo, cujas flores graciosas adornam os jardins, mas ela não é um lírio verdadeiro, mas é um membro da família do gengibre. Esta planta é originária do Nepal, Índia e da Indonésia. O lírio do brejo logo marcou território no Brasil, onde adquiriu a má fama de planta daninha. Algumas pessoas a conhecem como gengibre branco, jasmim borboleta, jasmim do brejo, lágrima de moça, lágrima de Napoleão, lírio branco e narciso, entre outros nomes, de acordo com a região. Quando suas flores brancas puras se abrem completamente, as pétalas espalham gracioso perfume e elas lembram as asas de uma borboleta. Elas liberam um aroma doce e inebriante que alguns comparam à da flor Madre Silva. Elas são excelentes para cortar e levar para dentro de casa. Você pode comprar o lírio do brejo em centros de jardinagem ou online. As raízes desta planta se espalham rapidamente em solos úmidos, então dê a ela bastante espaço. Ela forma um pequeno matagal de caules resistentes alinhados por folhas longas, alternadas em forma de espadas, que apontam para cima e dão a ela uma vibração tropical. Esta planta pode alcançar mais de 1,5 metro de altura. As suas flores aparecem no topo, começando no mês de agosto ou setembro, dependendo de onde você mora, e continuam por semanas. Além disso, as borboletas apreciam o néctar abundante. Faça o plantio em uma área com 4 ou menos horas de luz solar direta. Quando esta planta é exposta a muito sol, as suas folhas se enrolam. Áreas sombreadas são melhores, especialmente aquelas protegidas de outros elementos ambientais, como ventos fortes. O solo para cultivo deve ser bem drenado. É mais importante para que esta planta prospere. A borda de um lago ou riacho é perfeita. Ela tolera o sol pleno, mas uma sombra clara é preferível. Equilibrar o solo úmido é essencial ao regar esta planta. A planta do lírio do brejo é tolerante à seca, então a rega contínua é essencial. Se você mora em uma área que não vê muita chuva, regue ela. O lírio do brejo cresce melhor em climas subtropicais com verões quentes e úmidos. Embora tecnicamente seja uma planta resistente, ela é sensível a geadas. Quando o tempo frio atinge os caules, eles o matam, pois não suportam as baixas temperaturas. Algumas pessoas em climas mais frios fazem o cultivo próximo a uma janela ensolarada, como uma planta doméstica. Faça a poda do seu lírio do brejo durante toda a temporada de dormência para ajudar a manter as belas flores. Se uma das flores no caule estiver murcha ou não estiver aparecendo corretamente, faça a remoção para salvar o resto da folhagem. Depois que as flores murcharem, você pode retirar as flores individuais após a primeira geada de outono. Use uma tesoura para cortar os caules logo acima do nível do solo.
A poda do lírio do brejo ajuda a proteger ele dos invernos rigorosos. Faça um isolamento da planta com cobertura morta. O lírio do brejo se espalha por suas raízes. Para evitar superlotação, você pode manter as raízes sob controle, desenterrando algumas. É possível cultivar o lírio do brejo a partir de sementes. Comece coletando as sementes algumas semanas antes do final da primavera. Mergulhe as sementes em água morna por pelo menos 2 horas antes de plantar. Plante as sementes em uma mistura de composto de solo úmido. As sementes devem começar a crescer entre 2 a 6 semanas, mas dependendo da variedade, pode demorar mais. Se você quiser proteger sua planta para o próximo ano e não puder armazená-la durante o inverno em recipientes, armazene os rizomas em sacos de papel. Mantenha-os em um local fresco e seco. Felizmente, essa não é uma planta afetada por muitas pragas ou doenças. É suscetível à podridão da raiz se regada em excesso e a pragas típicas de jardins, como pulgões e ácaros. O lírio do brejo floresce entre os meses de agosto a setembro, muito perfumado, com um cheiro rico, doce e parecido com o do gengibre. Suas flores podem prosperar por semanas em solo úmido e bem drenado, especialmente quando plantado em uma área sombreada. Você pode estimular um novo crescimento arrancando flores que começam a murchar. Se quiser usar para decoração de interiores, corte as flores logo após elas abrirem. Isso ajuda a garantir que elas sejam perfumadas. Se quiser remover as flores murchas, você pode, mas ainda deve remover o resto do caule em preparação para o inverno. Ramos e folhagens podem virar composto orgânico quando cortados em pedaços manejáveis. Um fungo chamado fusário é uma doença que causa o amarelamento das folhas do lírio do brejo. Se seus brotos ficarem amarelos ou atrofiarem o crescimento, o rizoma pode não estar recebendo água o suficiente. Se a planta ficar marrom, não é necessariamente um sinal que ela está morrendo. Em vez disso, se esta planta não estiver recebendo água o suficiente, ela pode ficar dormente. A flor do lírio do brejo é branca e muito grande. Além disso, a planta tem um perfume inconfundível que pode ser percebido durante todo o ano. Apesar de muitos considerarem o lírio do brejo uma planta invasora, trata-se de uma planta repleta de propriedades medicinais. No lírio do brejo, a raiz e caule formam a sua estrutura e ela produz um gengibre branco que libera o óleo bastante eficaz contra vômitos, inflamações, tosse e problemas pulmonares. Além disso, muitas pessoas se impressionam com a propriedade cicatrizante que a planta tem. Ela também é considerada uma poderosa antisséptica que combate bactérias em ferimentos, tornando-se muito habitual na medicina popular. Por todas essas propriedades, estudos já comprovaram que o lírio do brejo pode, entre outras coisas, além de ajudar com machucados, a evitar a proliferação de bactérias, auxilia no controle da poluição, pois pesquisas revelaram que um dos benefícios do lírio do brejo é a capacidade de gerar oxigenação em áreas com muitos poluentes. Além disso, o aroma de suas flores é bastante utilizado na aromaterapia e na extração de essências para a perfumaria, e seus rizomas também são fontes de fibras utilizadas na fabricação de artesanatos e na extração de fécula, utilizada na alimentação.
O lírio do brejo carrega um significado muitas vezes ruim, chamado de planta daninha ou constituindo uma ameaça para outras plantas, pois onde o lírio do brejo nasce, dificilmente outras plantas vingam. Por outro lado, para muitos, a planta traz um significado bom, pois representa harmonia, uma personalidade otimista, afetuosa e uma sensação de pureza e inocência devido à sua flor branca. Além disso, a planta funciona também como um calmante, pois suas propriedades tônicas ajudam a combater o cansaço e a fraqueza e estimulam a produção de células que são capazes de recuperar os tecidos danificados. O óleo essencial do lírio do brejo é extraído da destilação do vapor de suas raízes. Ele é um poderoso estimulante da circulação sanguínea, funciona também como um analgésico de dores musculares e combate enxaquecas. Graças ao seu efeito antioxidante, tem propriedades revitalizantes, podendo ser usado como cosmético. Dos rizomas do lírio do brejo podem ser extraídos farinha, bovilho e até o amido. Além disso, as flores também são comestíveis. É possível fazer geleias, compotas do lírio do brejo, bem como conservas. Apesar dos muitos benefícios, o lírio do brejo deve ser usado com moderação. Apesar de ser muito usado, é considerado tóxico se não for usado com moderação. Há quem diga que ele pode ainda alterar a pressão arterial, levando até mesmo à morte. O lírio do brejo é uma planta exótica e ameaçadora, mas oferece inúmeros benefícios para a saúde, a espiritualidade e até na culinária. Basta saber utilizá-lo de maneira correta e dessa forma ele irá trazer mais benefícios do que malefícios. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.